Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai saber que horas você estará assistindo essa aula. Indiferentemente do horário, preste bastante atenção. Nós estamos no início do nosso módulo, no início do nosso curso, e essas informações são essenciais para você construir a base necessária para que você tenha um excelente texto. Produza um excelente texto e traga para mim, por favor, o 1000 na redação, a nota máxima. Estamos combinados? Presta atenção no seguinte, é claro, como nós estamos no início, eu vou dar informações de extrema importância para você. No entanto, nós vamos aprofundar várias dessas informações ao longo do nosso curso. Por isso é extremamente necessário, extremamente importante que você preste bastante atenção nas aulas deste módulo e, obviamente, nas próximas aulas também. Afinal de contas, você se matriculou, comprou o melhor curso de redação em português do Brasil. E, provo isso a partir do momento que você estiver assistindo essas aulas. Estamos combinados? Bom, e aí, Felipe, no final das contas, o que nós vamos aprender hoje? O que esse módulo vai retratar? Simples. Bom, na aula de hoje, na aula de agora, nós vamos fazer as considerações gerais sobre o texto dissertativo argumentativo. São considerações básicas, como eu disse, mas de extrema importância. Mais detalhes, novamente, vocês vão ver com a professora Viviane Angélica, ok? Eu não sei se ela se apresentou para você como Viviane Angélica, mas eu estou te contando que é um nome composto. Geralmente ela fala, muito prazer, meu nome é Viviane, ou em alguns casos, meu nome é Vivi, mas eu estou te contando que é Viviane Angélica, tá? Então, quando você for mandar uma mensagem para a gente lá no grupo do Telegram, do WhatsApp, que seja, para tirar qualquer dúvida, pode falar, professora Viviane Angélica, tem uma dúvida, estamos combinados? E eu não estou mentindo não, é verdade. Bom, ao decorrer do nosso curso, a professora Vivi, ela vai mostrar para vocês maiores informações a respeito do texto dissertativo argumentativo. Porém, como eu falei, existem informações básicas que são de extrema importância para a gente. Bom, a primeira coisa a gente vai definir de forma clara aqui para você o que é um texto dissertativo argumentativo. Então, um conceitozinho bem básico para entrar aí na sua mente. Texto dissertativo é um texto que, por meio de bons argumentos, a gente defende um ponto de vista. Então, ou seja, elaborar um texto que, por meio de bons argumentos, haja a defesa de um ponto de vista. Primeiro tome técnico que nós vamos trabalhar aqui agora é esse ponto de vista aqui, tá? Imagino que você, em algum momento na sua vida, já tenha ouvido falar a respeito disso, senão vou te falar agora, ok? Quando a gente fala que a gente tem um ponto de vista em relação a determinado texto, em relação a determinado tema, principalmente quando a gente fala de texto dissertativo argumentativo, isso significa que nós temos uma tese, ok? Então já guarda isso daí para mim, por favor. Por quê? Nós vamos falar sobre a tese daqui a pouquinho, novamente. Mas num aspecto básico, já tem em mente que você vai precisar defender uma tese na sua redação. Como eu acabei de falar, tese nada mais é do que um ponto de vista, tá? Você vai ter que se posicionar a respeito de um tema que o Enem, o vestibular ou o concurso vai apresentar para você. Combinado? Ok? E aí, como nós vamos ver em outros módulos, mas já vou adiantar para você, o ponto de vista ele é variável. Em que sentido? Conforme o tema, você vai discordar. Conforme o tema, você vai concordar. E, agora, a cereja do bolo. Conforme o tema, você vai concordar e discordar. Ih, Felipe, mas aí eu não estou em cima do muro? Não, não está em cima do muro. Em breve você vai entender mais a respeito disso, mas se acostume com essa ideia. Estar em cima do muro é não se posicionar. É o famoso isentão, ok? Quando você consegue enxergar aspectos positivos de alguma coisa e aspectos negativos dessa mesma coisa, obviamente você se posiciona. Eu posso, por exemplo, pensar no seguinte: dar aula para mim é sensacional porque eu conheço pessoas maravilhosas. Aspectos positivos. E realmente, ao longo desses 17 anos, 18 anos de sala de aula, lembrando que fique bem claro para você que está me vendo aí pela primeira vez. Eu comecei muito novo. Eu comecei muito cedo. Porque eu sei que você está olhando e falando assim, nossa, mas esse cara tem uma cara tão novinha. Tenho, ok? 18, 19 anos talvez, por aí, tá? Mas eu comecei muito novinho nessa profissão, ok?
E realmente, ao longo desses anos, eu conheci pessoas fantásticas na sala de aula. Alunos, inclusive, que se tornaram grandes amigos. Porém, como vocês sabem aqui no Brasil, professor, em muitos casos, não é valorizado. Inclusive em relação à remuneração. Qual é a minha opinião em relação a ser professor? Existe o lado positivo, porque eu conheço pessoas maravilhosas, mas também existe o lado negativo, porque é uma profissão pouco valorizada no mercado aqui em Belo Horizonte. Aliás, no Brasil de um modo geral, ok? Então não significa que eu esteja em cima do muro. Significa que eu consigo enxergar pontos positivos e pontos negativos em relação à mesma coisa. Então preste atenção nisso, porque pode haver sim a possibilidade, e ao longo do curso você vai ver propostas com essa sugestão, em que você precise, ou seja, pelo menos mais fácil, você apresentar aspectos negativos em relação a determinado elemento, em relação a determinado tema, e aspectos negativos em relação a esse mesmo determinado tema, ok? Então só coloque isso na cabeça. Tese é defender um ponto de vista, seja uma defesa positiva, uma defesa negativa, ou conseguir enxergar aspectos positivos e negativos, tá? Agora, uma coisa que é muito importante que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: quando a gente fala sobre essa defesa, já que nós estamos falando de posicionamento, é muito comum, principalmente alunos menos experientes, né? É muito comum que eles pensem da seguinte forma: ah, entendi, professor. Então, para eu fazer um texto dissertativo ou argumentativo, eu tenho que me posicionar. E para eu me posicionar, eu preciso, por exemplo, escrever: eu acho que, eu acredito que. É essa a ideia? Não, não é essa a ideia, ok? Não que seja uma impossibilidade nós encontrarmos textos com a primeira pessoa do singular. No caso ali, como vocês estão vendo, o eu, ok? É possível, mas isso vai depender muito do gênero textual que está sendo trabalhado. E sendo bem sincero com você, não é característica dos gêneros, dos tipos pedidos em concursos e vestibulares. Para o Enem, inclusive, especificamente, nós temos um tipo de texto textual que é justamente o dissertativo argumentativo. E o que isso significa? Que nós vamos optar por uma coisa mais formal, por uma estrutura mais formal. Sendo bem franco com você, uma estrutura um pouco mais engessada, um pouco menos criativa, vamos ser sinceros, porque existem características que são obrigatórias para esse texto, ok? Então, o que isso significa? Quando você pensar na elaboração do texto dissertativo argumentativo, você precisa, obviamente, como eu acabei de falar, pensar no seu posicionamento, porque você vai precisar defender uma tese. No entanto, isso não significa que você tenha que defender uma tese com o uso da primeira pessoa do singular. Eu acho, eu acredito, eu observo, eu penso, ok? Mas, professor, como eu faço isso? Bom, daqui a pouquinho, daqui a algumas aulas, você vai ver a professora Viviane analisando um texto nota 1000. E pelo texto que ela vai analisar com vocês, vocês vão perceber que há ali o posicionamento claro do aluno, só que sem a utilização da primeira pessoa, tá? Mas de qualquer forma, já para adiantar, você não precisa falar, por exemplo, eu acho que a fome é um problema no Brasil. Você pode, por exemplo, trabalhar com a seguinte ideia: a fome é uma problemática realidade brasileira. Quando você, por exemplo, afirma que a fome é uma problemática realidade, se você está caracterizando a fome como uma problemática realidade, obviamente fica claro que você acha que a fome no Brasil é negativa, obviamente. Então repare, você não precisa escrever eu acho que a fome é uma problemática realidade. Aqui, naturalmente, você percebeu que a opinião está explícita sem a necessidade da existência da primeira pessoa do singular. Combinado? Tranquilinho? Então, basicamente, a ideia do texto dissertativo é essa: a defesa de um ponto de vista, a defesa de uma tese. Só que nós temos que levar em consideração o seguinte: como a gente organiza o texto dissertativo argumentativo? Vem cá que eu vou te mostrar agora qual que vai ser o raciocínio que você vai ter. Então, como é estruturado o texto dissertativo argumentativo?
Bom, como vocês já perceberam, aqui no caso, nós vamos sempre pensar que nós vamos dividir o texto em 3 partes, ok? Opa, calma, peraí, eu já sei no que você está pensando. Eu não estou falando que você vai dividir o seu texto em 3 parágrafos. Eu falei que você vai dividir seu texto em 3 partes. São coisas distintas. Bom, você vai perceber que na maioria das vezes, para esses textos que serão avaliados, concursos, vestibulares, Enem, nós sugerimos 4 parágrafos, ok? Nós sugerimos um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento, então D1 e D2, e um parágrafo para a conclusão. Isso é uma sugestão por questão de praticidade em relação geralmente ao número de linhas que nós temos. Mas é claro que a sugestão e a divisão, né? A divisão, na verdade, ela pode ser diferente. Ah, Felipe, eu estou acostumado a fazer em 5 parágrafos, porque eu faço 1 de introdução, 3 de desenvolvimento e de conclusão. Estou errado? Não, de jeito nenhum. Vai depender da sua necessidade. Mas geralmente o que a gente vê, né, mais comumente por aí, e o que a gente sugere, é justamente essa divisão de introdução, D1, D2 e conclusão. Mas como eu disse, as partes são 3, como vocês viram, porque nós estamos falando de introdução, nós estamos falando de desenvolvimento e nós estamos falando de conclusão. Por isso aqui no quadro eu coloquei para você que são 3 partes, combinado? Não 3 parágrafos necessariamente, apesar de que pode ser também. A gente não recomenda muito não, porque senão o segundo parágrafo, na verdade, o de desenvolvimento, fica num blocão muito grande, dá preguiça de ler. Mas dar preguiça não necessariamente significa que esteja errado. Se você faz em 3 parágrafos também é uma possibilidade, a gente só não recomenda e você vai entender isso ao longo das nossas discussões, principalmente nas discussões temáticas em que a gente sugere para você como organizar as ideias dentro do texto, ok? Bom, cada parte do texto, você vai levar em consideração, exerce uma função, ok? E aí você vai prestar bastante atenção nisso, por quê? Porque isso é de grande importância, isso é de grande relevância. Por exemplo, a função da introdução. Já sei, Felipe, já sei, é introduzir. Isso, garoto esperto, garota esperta. Mas o que, além de introduzir, o que introduzir significa especificamente? Anunciar para o leitor o que será desenvolvido. Tá bom, Felipe, isso é o óbvio, eu sei que é o óbvio. Mas a gente precisa retratar o óbvio em muitas situações para que você se lembre sempre disso. Quando a gente fala o que será desenvolvido, novamente, nós estamos falando aqui da tese. Só que eu já te contei o que é tese. É a sua opinião a respeito do tema. Então, haverá uma temática e você vai ter que se posicionar em relação a essa temática. Estamos combinados? Ok? Só que existem basicamente 2 formas de se pensar na organização dessa introdução, tá? Como assim existem basicamente 2 formas? Bom, primeiro, letra A, colocar aqui para você entender. Há, por exemplo, a possibilidade de eu começar a minha introdução apresentando de cara a minha tese. Então, de cara eu já falo o que eu penso a respeito do tema, qual que é meu posicionamento, qual que é minha opinião, ok? E depois eu vou lá e dou uma explicação breve dessa tese. Vamos destacar o breve aqui, ó. Destaca no seu caderno aí para mim, por gentileza. Por que eu estou pedindo para você destacar o breve aqui? Por uma questão óbvia, tá? Nós estamos falando de introdução. A introdução ela é dinâmica, ela é curta, ela apresenta, ela não desenvolve. Então, por isso que uma explicação na introdução ela tem que ser sempre breve, porque os detalhes, como nós vamos ver, nós apresentamos no desenvolvimento, que é a maior parte do texto. É justamente onde nós temos espaço para isso. Ok? Tranquilinho? E aí, como eu acabei de falar, há uma possibilidade de você apresentar já de cara a tese. Então, olha, eu penso isso, sem ser, obviamente, né, sem ser utilizando a primeira pessoa, nós já conversamos sobre, e depois você vai explicar de forma breve essa tese. Outra possibilidade que nós temos, que é a mais comum, a que vocês mais encontram por aí, é, antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma contextualização do tema. Então, antes de eu me posicionar, eu vou fazer uma contextualização a respeito daquilo que eu estou desenvolvendo, que eu vou desenvolver na verdade. E aí existem diferentes formas para isso. Você pode, por exemplo, usar um dado estatístico.
Você pode, por exemplo, fazer uma alusão histórica. Você pode, por exemplo, dar um exemplo. Você pode, por exemplo, colocar um ditado popular. Você pode, por exemplo, fazer uma comparação. Nossa, Felipe, mas são várias opções. Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Um pouco abaixo, você vai encontrar um módulo sobre introduções. Esse módulo, eu que dou para você. E sabe o que significa? Que eu vou te ensinar 13 possibilidades para introduzir uma redação. E nem te conto o melhor que você vai constatar ao longo dessas aulas. Depois dessas aulas, você não vai precisar mais do que 5 minutos para fazer um texto. Mais do que 5 minutos você não precisa. Um texto não, calma, precisa sim. Louco, calma, precisa, tá? O professor surtou nesse momento. Você não vai precisar mais do que 5 minutos para fazer uma introdução, ok? O texto a gente precisa de mais tempo, tá? Mas a questão toda é a seguinte, eu sei porque com os anos de experiência, são muitos alunos que falam para mim, Felipe, meu problema é começar. Depois que eu começo, até que vai. Felipe é seu professor e nada te faltará. Justamente por isso, eu estou te falando que você não precisará mais de 5 minutos para fazer uma introdução na sua redação. Tá ansioso, né? Tá ansiosa? Sei. Mas calma, segura o tchan aí que daqui a pouco você vai entender tudo o que está acontecendo. Mas aí, como eu estava falando para você, primeiro a gente faz uma contextualização, e aí existem diferentes estratégias para isso, e como eu disse, eu vou ensinar todas para você. E aí, depois dessa contextualização, aí sim a gente apresenta a tese. Agora, olha só que curioso. Indiferentemente da possibilidade A ou da possibilidade B, né, indiferentemente do que você escolher, o que você percebeu que nós temos nas duas? A presença da tese. Então, já coloca no seu caderno aí para mim, por favor, a importância da tese na sua introdução. E aí nós vamos agora ter um papo reto entre mim e você. Nós dois vamos conversar aqui agora. Felipe, a tese ela é obrigatória na introdução? Para a gente, sim. Para o nosso propósito, sim. Para aquilo que você quer, sim. Ok? Por que eu estou te falando isso? Você vai perceber ao longo do curso que nós priorizamos fatores básicos em relação ao seu aprendizado. Você vai perceber que nós precisamos passar as informações necessárias para que vocês obtenham a nota máxima na redação. Com muito detalhe, com muita riqueza de informação, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser práticos também. Ou seja, dançar conforme a música. Se a gente sabe que existe um caminho que é mais seguro, se a gente sabe que existe um caminho que é mais fácil, vai ser justamente esse caminho que nós vamos passar para você, ok? Porque o nosso objetivo é o mesmo. Você quer tirar 1000 na redação e eu quero que você tire 1000 na redação. Sendo bem sincero, e você vai ver isso ao longo do curso, eu não sou mentiroso, eu assumo tudo que eu faço. Meu intuito nesse curso não é formar Machado de Assis. Eu não quero que você saia daqui escrevendo um livro não, tá? Se você quiser vai ser ótimo, não tem problema nenhum não, ok? Mas o meu intuito é fazer com que você faça uma excelente redação no seu concurso, no seu vestibular, no Enem, ok? Então, justamente por isso, eu quero que você tenha em mente que a sua tese vai aparecer na sua introdução, indiferentemente da escolha que você fizer, tá? Ah, Felipe, na escola a professora me falou uma vez, porque eu me lembro disso, que nem sempre a tese está na introdução, ela me enganou? Não, ela não te enganou. A professora não te ensinou nada de errado. Por isso que eu estou tendo esse papo reto com você. Aqui nós estamos sendo práticos, ok? Qual é o caminho mais seguro? Qual que é o caminho mais fácil? É esse. Então é justamente por isso que eu estou te mostrando esse caminho. Fechou? Tranquilinho? E aí, claro que vocês vão ter exemplos, né, de como efetivamente elaborar isso daqui. Aqui é só o aspecto básico, como eu disse, mas a informação final sobre a introdução que eu quero que você coloque na sua cachola é a seguinte. A primeira impressão é a que fica. Clássico isso, né? Você já escutou isso em várias outras situações, ok? Vamos pensar, por exemplo, o seu date. Aquele date que você está esperando, né? Aquele contatinho que você está conversando. Eis que chega o grande dia.
A gente sabe que você vai dar uma caprichada escovando os dentes. A gente sabe que você vai dar uma caprichada na make. A gente sabe. Roupinha vai ser a melhor, né? Depois, se o trem ficar sério, aí é cueca furada, é blusa de pijama pra lá e pra cá. Com o tempo, o trem esculacha. A gente sabe que é assim. Mas no primeiro encontro, a gente sabe que a gente vai se empenhar até falar chega. Por quê? Porque você sabe que a primeira impressão é que fica. Na redação não vai ser diferente. A primeira impressão que eu vou ter do seu texto é aquela que a sua introdução vai passar para mim. Se você fizer uma introdução foda, o que eu vou pensar? Nó, esse daí, hein? Tá valendo a pena investir. A nota aqui deve ser boa, gostei. E aí deixa eu te contar uma coisa, de bastidor mesmo, como corretor, tá? A gente erra. Quando a gente corrige, a gente erra. E eu falo a gente mesmo, todo mundo, eu metonímia, tá? O que é metonímia? Parte pelo todo, ok? Eu tô falando a respeito do meu trabalho, mas isso serve para todos os professores do Brasil, para todos os corretores do Enem. A gente erra. Por quê? Somos seres humanos, não somos máquinas corrigindo texto. E esse erro, ele pode ser um erro que beneficia e pode ser um erro que prejudica também. Tá, Felipe, aonde você quer chegar? É simples, presta atenção no meu raciocínio. Infelizmente, vamos pegar o Enem como base para a nossa conversa. Você percebe, você consegue perceber, inclusive, você que já fez Enem em alguma edição, senão é só você procurar na internet que você vai ver, que o número de textos 900 mais é muito, mas é muito pequeno. Muito pequeno. Pouquíssimos candidatos no Brasil conseguem tirar mais de 900 no Enem. Que é isso, Felipe? Mas a minha escola, conhece um monte de gente. É a sua bolha, ok? Se você pegar o resultado geral, tem ano que é 1%, tem ano 2%. O máximo que eu já vi até agora foi 3% dos candidatos tirando mais de 900 na redação do Enem. Então você imagina, 3% pegando-se o melhor cenário até agora. O número é irrisório. E aí, por que eu estou te contando isso? Porque para o corretor é muito mais comum ele ver texto ruim, claro, do que texto bom. Aí o que acontece? Ele lê a introdução e vê uma introdução problemática, mal elaborada, mal feita. O que vai vir na cabeça dele? Bom, mais um aluno que não assistiu a aula de redação, que não se preparou, que confundiu ser alfabetizado com saber fazer texto, porque a galera é assim. A galera estuda matemática e matemática é o terror. Agora na redação, eu sei ler, eu sei escrever, então eu sei fazer um texto. Mas não sabe mesmo. O buraco é muito mais embaixo, como você já está vendo pelas nossas aulas, ok? Mas tá, voltando. O que isso significa? Significa o seguinte. O cara tá lá corrigindo o desenvolvimento. Ou a mulher, né? Enfim, quem estiver corrigindo. Tá lá corrigindo o desenvolvimento. A introdução já tá ruim. Só que ele já corrigiu uns 60 textos. E eu vou contar uma coisa pra vocês, tá? Corrigir texto é chato demais. Corrigir texto é um trem muito chato. Muito chato. Cansa muito. Aí ele já corrigiu uns 60 textos. Aí ele tá lá corrigindo. Aí ele chegou lá no desenvolvimento. Ele leu alguma coisa, por exemplo, que ele não entendeu. Só que lá na introdução, o aluno já demonstrou para ele que o texto é ruim. Então ele literalmente pensa, é porque tá ruim mesmo, não tem o que fazer. E continua lendo o seu texto, procurando os problemas que ele teoricamente já sabe que irão existir. Justamente porque na introdução você já demonstrou para ele, não você, tá? O aluno, né? Demonstrou para ele que ele não tem destreza para poder fazer um texto, já que a introdução está toda cagada. Agora, em compensação, o contrário também acontece. Peguei uma redação, li a introdução, vi que a introdução é esquematizada, cumpre o papel dela, bem feita. Eu já penso, opa, olha um diferenciado aqui, alguém que levou a minha matéria a sério, alguém que sabe sobre a importância de se escrever um bom texto. Esse aluno aí, ele merece entrar numa universidade de ponta. Esse aluno aí merece um curso de ponta numa federal, por exemplo. Esse aqui eu vou ter um cuidado maior com ele. Aí ele continua lendo o texto, chega lá no desenvolvimento. Ele vê alguma coisa que ele não entendeu, no caso o corretor, ele pensa, poxa, esse candidato lá em cima mostrou para mim que sabe.
eu já corrigi 60 redações. Será que o problema realmente é dele, por eu não ter entendido isso? Ou será que o problema também não é meu, já que eu estou cansado? Bom, vou voltar para ler de novo. Então, no mínimo, você ganha uma segunda possibilidade, uma segunda oportunidade de leitura, ok? E como eu te disse, o problema pode ser do corretor, não necessariamente vai ser seu, tá? Então, por isso, ó, a primeira impressão é a que fica. Lembre-se de que nós precisamos elaborar uma introdução que seja ágil, porque, como eu disse, a gente não precisa mais do que 5 minutos para fazer uma introdução e, ao mesmo tempo, eficiente, bem feita, porque vai ser justamente essa introdução que vai subornar o corretor. Lembra do date, ok? Lembra que você queria dar aquele golpe naquele contatinho e aí você se aprontou inteiro, se aprontou inteira para gerar uma ótima impressão? Combinado? Ok? Então, fechou. Obviamente, depois que nós elaboramos a introdução, vem a parte do desenvolvimento, que também tem a sua função específica. Como eu coloquei aqui para a gente poder analisar, comprovar para o leitor que há fundamento na tese apresentada na introdução. Prestem bastante atenção nesse fundamento, por quê? Porque o que você afirma aqui, você vai ter que comprovar aqui. Então, vou dar um exemplo bem clássico para você, tá? Bem tranquilo para você entender. Digamos que você... E ao longo das aulas de discussão você vai se deparar com isso, tá? Digamos que você seja, por exemplo, a favor do ensino à distância. Digamos que você seja realmente a favor, que você goste do ensino à distância, ok? Aí você vai afirmar que você é a favor do ensino à distância. Naturalmente, eu, corretor, vou te perguntar, tá, mas o ensino à distância, ele é satisfatório? Ele é bom? Por quê? Você vai ter que provar por meio de bons argumentos. Agora, você tem argumentos suficientes para poder encher um parágrafo inteiro? Mais do que isso, né? Você tem argumentos suficientes para encher um desenvolvimento inteiro, geralmente com 2 parágrafos? Por que eu falo isso? Porque às vezes você para e pensa, bom, o ensino à distância ele é muito bom porque ele poupa meu tempo. Né? Porque eu não tenho que me deslocar, por exemplo, para ir a algum lugar, porque eu coloco velocidade 2 aí nesse vídeo, por exemplo, e a aula fica ainda mais dinâmica, mais rápida. Ótimo. Mas e aí? Isso vai ser o suficiente para o restante do seu texto? Existem outras possibilidades? Se existirem outras possibilidades, perfeito. Agora, se não, o que você tem que fazer? Aí, às vezes, a gente nem é tão a favor de determinada coisa, mas a gente defende aquilo na redação. Por quê? Porque os textos motivadores, por exemplo, mostraram para a gente um caminho com maior possibilidade argumentativa. Então a gente consegue acionar o conhecimento de mundo a partir dos outros, inclusive, aquilo que a gente escuta de negativo em relação àquela temática. Mas apesar de a gente não acreditar naquilo efetivamente, talvez seja mais fácil para desenvolver, ou talvez a gente divida as informações. Isso tudo faz parte do seu projeto, do seu planejamento, coisa que nós vamos ver com muitos detalhes ao longo dos nossos cursos, ok? Ao longo das nossas aulas, do nosso curso aqui efetivamente. Estamos combinados? Então lembre-se sempre dessa questão. Eu preciso ter bons argumentos para defender o que eu coloco aqui. Eu preciso conseguir preencher pelo menos, sei lá, umas 15 linhas no mínimo de texto com argumentos que sejam efetivos, tá? E aí, só para você ter uma noção, o desenvolvimento, basicamente, a gente o organiza da seguinte forma. Então, primeiro, nós vamos apresentar um tópico frasal. O tópico frasal seria a introdução desse desenvolvimento. É aquela frase que vem no topo, sabe? Então, por exemplo, só para você ter uma noção, né? É necessário considerar diferentes motivos que explicam a existência da fome no Brasil. Então você vai começar o seu D1, por exemplo, com essa frase que, como eu disse, nós chamamos de tópico frasal. É necessário considerar diferentes motivos que explicam a existência da fome no Brasil. Bom,
Já se acostume com essa ideia. O texto, ele é um jogo, digamos assim, de perguntas e respostas. Como assim perguntas e respostas? Você pode ter certeza que o seu leitor / corretor vai fazer perguntas para o seu texto e ele vai exigir as respostas para essa pergunta. E se ele não encontrar as respostas para essa pergunta, você vai sofrer por isso. Consequências serão geradas. É simples. De novo, vamos pensar, vamos trazer para a vida real. Você está lá interessada no menininho ou na menininha. O que você faz? Você manda uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, onde você quiser. Oi, tudo bem? Como você está? Você está esperando o quê? Uma resposta. Se você não obtiver essa resposta, você vai ficar satisfeito ou satisfeita? Não vai. Pelo contrário, né? Vai colocar a cabeça no travesseiro e vai chorar. E não vem falar que não chora não, porque chora, porque eu sei que todo mundo chora, ok? Quando você está interessado na pessoa e a pessoa não está nem aí para você, você chora. É basicamente isso que acontece na redação também. Quando o corretor faz uma pergunta e não recebe a resposta do seu texto, tudo bem, ele não vai chorar não, mas que ele vai se vingar de você, ele vai. Como que ele se vinga? Na nota. Então, aonde eu quero chegar efetivamente com isso? Aqui, ó, basicamente para você entender. O tópico frasal foi: é necessário considerar diferentes motivos que explicam a existência da fome no Brasil. Obviamente, esse tópico frasal obriga o professor, o corretor, a perguntar quais motivos explicam a existência da fome no Brasil. Então você tem que ter consciência que no momento em que esse tópico frasal ele é criado, o autor desse tópico frasal ele cria já pensando: eu vou criar essa frase com o objetivo de o corretor me fazer essa pergunta. Por que eu quero que o corretor me faça essa pergunta? Porque obviamente eu tenho a resposta para dar para ele. Essa é a sua função. Felipe, tá, mas no início você falou a cara de um moleque piranha. Pera aí que eu vou te explicar agora que cara que é essa, ok? E você vai me ver fazendo essa cara várias vezes ao longo do nosso curso aí nas aulas, tá? A ideia é a seguinte. Presta atenção que eu vou ensinar nesse momento como que um professor corrige uma redação. Combinado? É desse jeito, é assim, ó. Então, ó, presta atenção em mim. Olha aqui no meu rosto, ok? Aí ele tá lendo a frase. Essa daqui é a frase, ó. Quando ele chega aqui, ele faz assim. Viu a cara? Talvez a expressão não esteja muito enfática porque é muito colágeno, então não enruga muito, ok? Mas de qualquer forma, ó. Essa cara é de quais? Aí, depois do tópico frasal, espera aí que o professor vai colocar vermelhinho aqui também para o quadro ficar bonito, uniforme. Depois do tópico frasal vem o que a gente chama de fundamentação, que é justamente a parte do desenvolvimento em si, que é a comprovação, que basicamente vai ser a resposta / respostas para essa pergunta. Que aí você vai ver ao longo da análise do texto, inclusive, que a Viviane vai fazer com vocês, ok? Aí entra a fundamentação. No que entra a fundamentação, existem várias possibilidades para isso, mas só para você ter uma noção. Aí você pode começar assim, olha. Isso pode ser afirmado, primeiramente, ao se analisar. Aí o professor vai bater o olho nesse primeiramente aqui, ó. Quando ele perguntou quais motivos, e você já mencionou que existe um primeiro, então obviamente vai existir um segundo, ele bate o olho aqui nesse primeiramente e faz assim, ó. Ó, presta atenção que agora é a cara de um moleque piranha, ó. Viu? Hã? Então a sua intenção é fazer com que o professor / professora faça a cara de moleque piranha. Então chega aqui e ele vai fazer. Aqui ele vai fazer. Tipo assim, danadinho, danadinha. Você sabe que eu fiz essa pergunta e vai me dar a resposta. Se você tiver essa consciência ao longo da sua escrita, você pode ter certeza, o sucesso está garantido, ok? Aqui basicamente seria então, né, D1, tópico frasal 1 com fundamentação 1. Claro que a fundamentação não se resume a isso.
Isso aqui foi só para ilustrar essa interação existente entre você e o corretor, ok? E aí depois, provavelmente nós colocaríamos tópico frasal 2 e fundamentação 2, que seria o D2 do texto, como você vai ver em breve, ok? Então nesse caso você tem que ter justamente essa consciência, qual é de fato a função do desenvolvimento aqui no texto. E por fim, antes disso, claro, coloquei uma observaçãozinha aqui para você. Menos, muitas vezes, é mais. Por que eu estou falando isso para você especificamente? Não adianta afirmar. Não adianta, por exemplo, eu falar: é necessário considerar diferentes motivos que explicam a existência da fome no Brasil. Ponto. É uma afirmação. Além disso, pode-se pensar que a violência faz parte da realidade brasileira. Ponto. Ademais, é necessário ressaltar como a corrupção existe no país. Você está fazendo um monte de afirmação e não está fundamentando nada, ok? Então lembre-se sempre disso. É muito melhor eu afirmar menos e comprovar mais do que sair fazendo um monte de afirmação no texto, ok? Menos, muitas vezes, é mais. Não é quantidade, é qualidade. Vocês vão perceber, inclusive, que em muitos casos nós sugerimos para vocês 2 causas, quando é causa e consequência, por exemplo, e 2 consequências. Mas há alunos, por exemplo, que trabalham com uma causa e uma consequência. Tem algum problema? Nenhum. Desde que ele tenha fundamento suficiente para trabalhar com 1 e 1. E aí na cabeça desse aluno é justamente isso. Menos, muitas vezes, é mais. E aí a última parte, obviamente, a conclusão, vai finalizar a ideia. Finalizar o raciocínio a partir da reafirmação da tese. Olha só como que esse bicho é importante no texto, né? Aparece basicamente em todas as partes. Começou na introdução, a comprovação. Comprovar para o leitor o que é fundamento na tese, aqui ó. Apareceu obviamente no desenvolvimento e agora volta para fechar o espetáculo na conclusão, ok? Por quê? Porque como é o final do texto, você tem que reafirmar que o seu posicionamento é esse mesmo. Tá chegando no final e você bate na tecla de que é justamente isso que você pensa, tá? E aí na conclusão, basicamente, nós temos a seguinte construção. Primeiro, a gente começa a conclusão a partir da retomada da tese. Essa retomada ela é feita por meio de uma paráfrase. Você vai aprender isso nas aulas, mas já adiantando, paráfrase é você conseguir expressar a mesma ideia, porém com outras palavras, ok? E aí depois a gente faz a apresentação do que é aquilo que a teoria chama de fator fixador. Esse fator fixador pode ser um resumo. Você vai resumir as ideias do parágrafo de desenvolvimento, dos parágrafos de desenvolvimento, se for o caso. Você pode promover uma reflexão. Então você vai levar o leitor a pensar em alguma coisa, ou você pode elaborar uma proposta. E aí no nosso caso nós vamos destacar isso daqui, ó, por quê? Vamos conversar aqui para a gente finalizar. Em relação à proposta na conclusão. Aqui, você tá ligada que a Viviane, né, já que a gente está no módulo inicial, talvez você não saiba disso ainda. A Viviane, melhor professora de redação em português da face da Terra, eu efetivamente não conheço melhor do que ela, e eu posso atestar isso tanto por trabalhar hoje com ela e principalmente porque eu fui aluno dela, e é justamente isso que eu estou te contando. A Viviane me deu aula. A Viviane foi minha professora. Quando eu fiz vestibular na UFMG, quem me deu aula, quem me ensinou redação foi a Viviane. Aí você está pensando, nossa, mas a Viviane, novinha desse jeito, tá, não que ela seja novinha, mas é muito renil, muito Avon, ela cuida muito da pele, entendeu? Então fica a dica aí pra você, ó, o skincare à noite, depois você pede dica pra ela, entendeu? Do que ela usa e tal. Mas tá linda, né? Continua maravilhosa. Da época que ele me deu aula, tá a mesma coisa, gente. Linda, do mesmo jeito, mesma coisa. E aí eu tô contando isso pra você por quê?
Quando eu fiz vestibular, eu não fiz Enem, né? Na minha época, lembrando que eu comecei muito novo, não se esqueça disso. Mas na minha época, Enem era para inglês ver, era literalmente o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, na minha época, era o vestibular tradicional do FMG. Então não tinha esse padrão de texto dissertativo e argumentativo, tá? Poderia ser um texto dissertativo e argumentativo, mas não necessariamente seria. Então era uma época que nós tínhamos que treinar notícia, carta, artigo, editorial, diário. Eram vários gêneros textuais que poderiam ser cobrados pelo FMG. E por que eu estou te contando essa história? Quando eu fui aluno da Viviane, eu aprendi com a Viviane fazer uma conclusão resumo, eu aprendi a fazer uma conclusão reflexão e eu aprendi a fazer uma conclusão proposta. O que isso significa? A conclusão proposta, ela não é uma exclusividade do Enem. Ela sempre existiu. O Enem que tornou essa estratégia obrigatória. Então você que vai fazer o Enem, você já sabe. A sua conclusão vai ser uma conclusão proposta, ok? E obviamente você vai aprender a fazer isso. Existe um módulo só de conclusão. Você que vai fazer outro vestibular ou concurso além do Enem, ou vai fazer outro também que não seja necessariamente o Enem, lembre-se, você pode também dar uma proposta para solucionar um problema caso ele exista. Você só não é obrigado. A obrigação acontece para o Enem, para outros vestibulares não, é só mais uma possibilidade. Então, se você, obviamente, não tiver o interesse de fazer uma conclusão proposta, existem outras possibilidades que aqui no nosso curso, obviamente, são ensinadas para você, ok? Tem o resumo e tem a reflexão. Lá no módulo de conclusão você encontra também essas outras possibilidades. Agora, aqui para a gente, destacamos aqui a proposta porque o Enem exige. E aí nós vamos falar mais sobre ela em breve. De qualquer forma, essa é a nossa introdução a respeito do texto dissertativo argumentativo. Na próxima aula, eu preciso conversar com você a respeito do comando da questão, a importância do comando. Então, por isso, eu te aguardo para a próxima aula. Até mais!